Boa tarde, amigos da TV Osasco. Estamos de volta com Fala a Verdade. Um pouquinho atrasado hoje, mas é que a gente está aguardando a chegada do nosso convidado, o deputado Valmir Pracidelli, que estava enroscado no trânsito. A gente sabe o São Paulo como que funciona, o trânsito. Então, nós vamos aguardar. Assim que ele chegar, nós começamos o programa. Eu quero desejar uma boa tarde a todos os nossos telespectadores aí que estão nos assistindo, das 11 cidades que nós estamos chegando. Dar uma boa tarde aqui para o meu companheiro, Paulinho Coutinho. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, tudo Nilson. bem? Boa tarde, deputado Valmir Pracidelli. Boa tarde, Nilson. Seja bem-vindo ao nosso programa. Grande honra tê-lo aqui. Viu? Eu atraso um pouco. Faz parte, isso aí é normal, tudo bem. Eu vou ler aqui um pequeno histórico, eu vou até colocar meu óculos aqui. Um pequeno histórico que eu faço com todos os convidados, aqueles que são políticos, têm carreira política, eu costumo ler. Como iniciou a carreira política, de onde é, tudo. Então eu vou ler para vocês saberem o que significa a política para o deputado federal Valmir Pracidelli e aonde começou isso. Valmir é nascido em Osasco, começou sua carreira política na juventude com um grupo de jovens da Igreja Imaculada Conceição, no quilômetro 18. Foi metalúrgico, trabalhou na Blomoveri, estudou no Instituto Tecnológico de Osasco, o antigo ITO. Foi nesta época que Valmir começou a se engajar na política e quando participava de reuniões já com Emílio de Souza e João Paulo Cunha. Isso já no final da década de 70. Naquela época do fortalecimento do movimento sindical, com a abertura política, alguns partidos começaram a aparecer nos grandes centros, dentre eles o PT. Valmir está entre os nomes de fundadores do PT, do Partido dos Trabalhadores. Foi presidente do partido em Osasco e coordenador do PT da macro-região. Outra participação importante de Valmir Pracidelli foi na criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Em 1986 já participava da direção estadual. Fez o curso de Direito no Centro Universitário Fiel, Unifiel. Depois foi convidado para ser secretário da Habitação na cidade de Embu das Artes. No ano de 2002, assumiu a presidência da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP, onde ficou até o final de 2005. Depois voltou para Osasco a convite do prefeito Emílio de Souza para ser o chefe de gabinete e depois secretário de esportes. E em 2008 foi eleito vereador e em 2012 foi eleito vice-prefeito da chapa de Jorge Lopes. No ano passado se elegeu deputado federal. Então, um belo de um currículo, um belo de um histórico. Aquela caminhada, né? No tempo que você foi para o Embu, o prefeito era o deputado federal lá, que é atual. Deputado estadual, Geraldinho. Geraldinho, né? Isso. Ficou lá no Embu. Ele tinha acabado de ser eleito em 2000, uma eleição bastante tumultuada, tinham caçado 18 dos 19 vereadores por improbidade, caçaram o prefeito e só tinha ficado ele. Um clima muito tenso, muito intenso, assim. Inclusive jogaram bomba na casa dele quando tinha ganhado. Aí ele pediu que a gente pudesse ajudá-lo um pouco no debate lá da construção de um governo mais democrático para a cidade e estivemos lá dando a nossa contribuição. Uma experiência muito importante, muito rica, muito positiva na minha vida. Eu lembro com o tempo que você foi presidente do PT em Osasco, isso eu lembro. Foi um pouquinho antes disso, 95 antes, até 99. Eu já estava trabalhando no diário, né? E eu lembro que você cheguei a publicar algumas coisas a seu respeito aí como presidente do PT. Da CEAGESP também. Mas você se elegeu deputado federal, parabéns por representar Osasco, porque o João Paulo, infelizmente, né? Tinha uma carreira brilhante, acabou saindo e você assume uma vaga que era dele para Osasco, né? Osasco continua com representação no Congresso. Mas você chega num momento lá no Congresso em que, diferentemente de outros, né? De outras legislaturas, né? Um momento muito tumultuado e a gente percebe que é uma correria danada aquilo, é CPI de manhã, comissão à tarde, e você está correndo demais lá, né? A gente fica acompanhando os telejornais e acaba te vendo, porque você está sempre lá na frente, sentado, junto com a bancada do PT ali, né? Eu gostaria que você falasse um pouco do teu trabalho e a surpresa que você está tendo lá no Congresso e o que você está fazendo lá. Depois nós vamos entrar nos detalhes aí de CPIs, das comissões. Não, Nilson, olha, como em todas as atividades que a gente exerce, tem um tempo, né, Paulo, de maturação às vezes, né? Sim. Ninguém chega nos lugares, por mais experiência, conhecimento numa determinada área, ninguém chega num determinado lugar já sabendo e dominando tudo. Você tem um tempo natural de maturação. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, em função da conjuntura, eu tive uma certa necessidade de chegar lá tentando entender os procedimentos,
A Câmara Federal é uma instituição muito grande, são 513 deputados, discute, debate todos os temas relevantes do nosso país. E eu tive que chegar buscando compreender, entender, aprender essa situação, mas ao mesmo tempo não podendo me omitir das questões que estavam colocadas na ordem do dia, dos debates colocados na ordem do dia. E me integrei expressando as minhas opiniões, me integrei expressando a vontade que tenho em poder fazer um mandato que represente o Estado de São Paulo, que represente a nossa cidade de Osasco, a nossa região, mas um mandato também que possa interferir nesses debates importantes para o povo brasileiro, né? Temas dos mais diversos. Como você falou, são comissões, porque às vezes as pessoas, acho que só importante saber disso, as pessoas às vezes falam assim, o deputado trabalha lá naquele horário da sessão, que são algumas horas. Claro que algumas sessões duram 10 horas, às vezes, seguida, 12 horas, ou às vezes até mais. Mas, em geral, a sessão começa por volta das 2 da tarde e acaba a ordinária às 7 da noite. Né? Então, são esses horários, a ordinária. E, às vezes, tem extraordinária que vai das 8 aí até a hora que for preciso. Mas, fora do plenário, tem todas as comissões que os deputados têm a obrigação de participar, cada um pelo menos de 2. Tem as temas, diversas comissões especiais, tem a relação com os municípios, com os ministérios, tem o debate dos projetos legislativos que estão acontecendo às vezes. Então, tem uma agenda muito intensa todos os dias. Eu quero cumprimentar o nosso telespectador também, nosso muito boa tarde Nilson, deputado Valmir Pracidelli. Se escapar algum Valmir só sem o deputado, você perdoa. Sem deputado. A gente é muito próximo aqui da TV Osasco, sempre tivemos o seu apoio e continuamos tendo. Obrigado. Mas, Valmir, é importante nós sabermos dos primeiros trâmites, né? O aprender o caminho da sala, que é o que você está fazendo hoje, né? Eu acho que aliás já fez, né? Nesses primeiros meses aí de mandato, mas tem uma questão de fundo aqui na região, que nós somos uma região muito populosa, a região oeste aqui de São Paulo, né? E eu acho que a representatividade, a nossa representação na Câmara Federal, ainda é pequena, né? Nós temos aqui na região, você, deputado, a Bruna Furlan, numa região praticamente de quase 4 milhões de habitantes da área de influência. Deveria ser mais, não, Valmir? Esse eixo nosso, do chamado do consórcio Cioeste, esses 8 municípios, nós temos 2 deputados, que sou eu e a Bruna, que é da cidade de Barueri, mas tem uma atuação também na região. Agora, veja, nós não temos representação distrital. Todos os diversos deputados, estão 70 deputados no estado de São Paulo têm direito, boa parte deles também tiveram uma votação expressiva aqui na região, pela quantidade de eleitores que temos, né, uma região importante economicamente, cidades que têm um papel importante no crescimento econômico e social do estado de São Paulo. Então, claro que todos os deputados tiveram também campanha aqui. Então, não dá para a gente restringir esta representação apenas à minha atuação e à atuação da Bruna. Acho que também tem outros deputados que, de alguma forma, interagem com a região. Mas se nós tivéssemos mais de casa, seria, eu acho que mais forte a nossa pressão, né? Claro, se você, digamos assim, tem uma atuação voltada com maior interesse para uma determinada região, como é o nosso caso, a minha prioridade de relacionamento é a cidade de Osasco e a região de Osasco, então, portanto, é natural que isso possa relevar as nossas reivindicações com mais ênfase, né? Perfeito. Nós vamos dar um intervalinho bem pequeno, já voltamos daqui a pouco
continuar a entrevista aqui com o deputado federal Valmir Pracidelli. Obrigado pelo programa Fala a Verdade, hoje entrevistando o deputado federal Valmir Pracidelli. Deputado, tudo que vem acontecendo lá no Congresso, eu sei que a preocupação sua, com outros tipos de preocupação que surge lá, mas hoje a que está em vista de ser votado é o projeto da terceirização. Eu sei o quanto que vocês, a bancada do PT, são contrários a essa transformação de modificar algumas coisas que estão na CLT para os trabalhadores. Eu gostaria que você falasse a respeito do porquê é contrário à terceirização e o que significa não é bom para o trabalhador. Olha, Nilson, acho que é importante esclarecer para as pessoas, agradeço a pergunta, porque esse é um tema absolutamente atual, é um debate que está acontecendo neste momento na Câmara Federal, um projeto que estava engavetado lá há mais de 11 anos, que diz respeito à regulamentação da terceirização no Brasil. O que é a terceirização? A terceirização é a contratação por parte de uma empresa, de uma outra empresa, para prestar um determinado serviço, através de mão de obra, e que ela não contrate diretamente. E, em geral, esta terceirização acontece nas atividades... Em geral, não. Ela acontece nas atividades meios, né? E o que significa isso? Então, você tem uma empresa metalúrgica, por exemplo, que produz um determinado produto, equipamento, ela contrata, ao invés dela contratar a faxineira, ao invés dela contratar a cozinheira no refeitório, ao invés dela contratar o vigia, ela contrata uma empresa que presta esses serviços, que não é a preocupação prioritária desta empresa. E ela contrata os seus trabalhadores de acordo com a CLT. O que nós queremos fazer é a regulamentação deste trabalho terceirizado, porque hoje tem muitos problemas. Às vezes a empresa não paga o salário, não paga os direitos, né, tipo a previdência desse trabalhador, e depois ele acaba tendo algum problema e fica órfão, porque essa empresa contratada é desligada desta outra e ele acaba ficando órfão. Esta regulamentação nós somos favoráveis. Esta regulamentação do que a gente chama de atividade meio, nós queremos que aconteça. O que nós não queremos, não concordamos e estamos trabalhando contra é a terceirização das atividades fins, aquela que permite que, ao invés da empresa contratar diretamente com as garantias da carteira assinada e da CLT um trabalhador, ela possa sublocar isso para outra empresa, sem garantia e sem terceirizar, retirando, portanto, direitos dos trabalhadores. Isso nós somos contrários. Então, nós votamos a semana passada a urgência desse projeto, acabamos sendo derrotados nesta urgência, porque uma parte do Congresso queria aprovar isso atabalhadamente, para as pessoas não entenderem o que é. Nós conseguimos resistir, mas foi aprovada a urgência. No debate do mérito, nós conseguimos dividir, né, entre o mérito e as emendas, fomos derrotados no mérito, e na discussão das emendas nós tivemos a felicidade de ver a movimentação de uma parcela da sociedade, principalmente da CUT e de outras centrais sindicais, que se colocaram, né, como um instrumento de defesa na sociedade, contrários a esta lei, e que nos deram a força necessária para impedir que isso fosse aprovado. E nós vamos discutir o mérito na próxima semana. Existe um lobby muito grande. Desculpa, as emendas na próxima semana. Só um momentinho, existe um lobby lá imenso, um lobby enorme, de empresarial e interessado que se vote, claro, da forma que está lá, né? Claro que existe. Veja só, algumas empresas desse ramo querem
que isso seja aprovado para que elas possam ter mais condições de contratar funcionários sem as devidas garantias a esses funcionários. Eu vou dar alguns exemplos que são extremos, mas eu quero saber se alguém teria a segurança e a tranquilidade de pegar um voo, um avião, que o controlador de voo, por exemplo, fosse terceirizado, não tivesse jornada adequada de trabalho, não tivesse especialização adequada, não tivesse os seus direitos preservados, estivesse trabalhando na insegurança. Ou um piloto de avião. Isso serve para outros trabalhos, tá certo? Então, o que nós queremos é garantir os direitos dos trabalhadores. O Brasil tem pouco mais de 45 milhões de trabalhadores com carteira assinada ou trabalhando na ativa. Desses, em torno de 12, 13 milhões são terceirizados, né? O que nós estamos aprovando ao continuar esta regra que está tentando ser aprovada, e por isso que nós somos contra, não é que regulamenta esses 12, 13 milhões, é que permite que esses outros 26, 27 milhões tenham os seus direitos, né, fragilizados, flexibilizados e retirados em grande parte. Para nós alinharmos com o nosso telespectador, um contraponto que se ouve é que a ideia de não se fazer isso é que o trabalhador terceirizado ele tem as suas garantias legais pela contratação direto com o terceirizador. Pelo menos os direitos garantidos de recolhimento, não está faltando regulamentar, o que está faltando talvez seja uma fiscalização maior em cima de quem terceiriza, deputado, é isso? A fiscalização maior é necessária e a garantia dos direitos para o terceirizador, ou para que o terceirizador cumpra esses direitos, é necessária. Sim. Então, esta regulamentação, ela já existe em parte e precisa ser consolidada. Isso é verdade. Nós concordamos com isso. O que nós não concordamos é a possibilidade da terceirização de toda e qualquer atividade. É assim que está escrito na lei. Toda e qualquer atividade. O que significa? Atividades meios, que eu dei o exemplo aqui da empresa, perfeito. E atividades fins, aquela que é típica da empresa, aquela que é a atividade precípua do lucro da empresa, da produção da empresa. Essa nós não aceitamos que seja terceirizada. A flexibilização dos deveres, direitos e deveres trabalhistas, ela de alguma maneira não iria desonerar o custo Brasil, que hoje está praticamente em 40% do que se produz, o brasileiro de todos os níveis paga de imposto. É óbvio que nesse caso está estourando no lado mais fraco, que é o trabalhador, entre aspas, né? Mas haveria outros meios de desonerar a produção, o custo Brasil, deputado? O custo Brasil ele é considerado e precisa ser considerado olhando a floresta amplamente inteira. Sim. Olhando de forma não ampla. Só a árvore. Não só uma árvore. Sim, e normalmente se olha uma única árvore. Nós tivemos a adoção, por parte do governo da presidenta Dilma, na gestão passada, de políticas anticíclicas que deram condição das empresas diminuíram impostos e tributos de diversas áreas, desoneraram folha de pagamento, inclusive, de diversas áreas, dando condição de manter o emprego por conta desta pressão de alguns setores. Olha, está muito pesado, precisamos desonerar. A presidenta Dilma adotou essa política de preservação dos empregos. E agora nós vemos que, primeiro, as empresas também não buscaram alternativas de diminuir o seu custo operacional, de produzir novas experiências. Também não buscaram alternativa de poder buscar caminhos de maior eficiência e eficácia na gestão das suas empresas. Então, são ações e caminhos que nós precisamos olhar para que a gente possa entender que o custo Brasil ele vai muito além do custo do seu funcionário. Os direitos
dos trabalhadores são direitos conquistados ao longo de muitos anos de luta dos trabalhadores, né? Quem quer abrir mão? Eu queria perguntar a qualquer trabalhador, quem gostaria de abrir mão do seu direito ao fundo de garantia, do seu direito a pagar a previdência e ter direito de aposentadoria, por mais crítico que possa ser o valor da aposentadoria, né? Quem gostaria de abrir mão das férias remuneradas? Quem gostaria de abrir mão do direito à licença maternidade? Quem gostaria de abrir mão do programa de resultados e lucros das empresas? Então, são questões... Quem gostaria de abrir mão de equipamentos de segurança e proteção profissional? Então, são questões que estão colocadas e que muitas empresas, muitas vezes, resistem e atribuem a isso o seu custo, mas que, na realidade, isso não é custo da empresa. Se compararmos, inclusive, com os países da Europa, nós vamos perceber que o chamado custo Brasil nesta área não é maior do que é o custo de cada um desses países de produção. Mas aí acho que essa comparação nem dá para fazer pelo retorno dos serviços que o europeu tem, como na saúde, educação, né, deputado? Acho que nesse momento nós podemos fazer o debate, inclusive, nessa área. Porque na saúde, na educação, inclusive nessa área, com relação àquilo que é de obrigação pública do governo e aquilo que é constituído em função da própria sociedade. Nós vamos dar uma paradinha de novo aqui, mas nós voltamos daqui a pouco, porque o Paulo tem perguntas aqui que chegou, e eu tenho mais perguntas para fazer fora esse tema aí, sobre a CPI da Petrobras, né? O caso da SBC, a taxação de grandes fortunas. Então, vamos ver se dá tempo da gente discutir isso, porque o tempo passa tão rápido, e no fim a gente acaba não perguntando. No intervalinho a gente já volta. Estamos de volta, olha aí, o programa está tão bom, está demais, está chegando pergunta aqui para fazer para o deputado Valmir Pracidelli. Eu vou passar aqui para o Paulinho Continho. Continho, tem umas perguntas aí? Pois é, Nilson. Você também pode participar, telespectador, pode mandar a sua pergunta aqui. Use o nosso WhatsApp no 958-935-075. Você manda as suas dúvidas, as suas perguntas, suas críticas. Enfim, olha, faça como o Alexandre Alencar, final do telefone 4192. Ele, se resumindo, o que o deputado pode trazer de benefícios para a cidade e região, já que há carências, ele cita algumas áreas, área de educação e saúde. Eu acho que vamos começar com essa pergunta, tem mais duas. Você não quer já fazer todas? A outra, acho que estão lembrando ainda, deputado, que quando você era o vice-prefeito da cidade, porque cita aqui que faleceu recentemente um morador em situação de rua, aqui próximo do mercado municipal, né? E ele pergunta se há projetos para esses cidadãos menos favorecidos, porque a demora na retirada do cadáver, enfim. E a última, essa é a Neide Amorim, e a última do Carlos Ambrósio. Qual a previsão para a duração da CPI da Petrobras? E após esta investigação, a Petrobras retornará com a mesma força que tinha antes da descoberta dos atos ilícitos? São essas três perguntas. Bom, primeiro com relação, vou pegar mais objetiva aí, com relação aos moradores de rua, quer dizer, objetiva, mas nem tanto. O morador de rua tem uma origem diversa e o tratamento e a resolução desta questão também é diversa. É claro que precisa ter uma ação social, mas também tem uma influência bastante grande com relação à questão da segurança pública, que é a questão de tráfico de drogas, e muitas vezes. Em geral, a Secretaria de Promoção Social é que cuida desta área, tem programas nesse sentido, tem albergues, tem um programa de tentar ressocializar esses moradores de rua, especialmente ao combate ao crack, que é feito, inclusive, com recurso do governo federal. Isso que eu pergunto, tem verba federal para resolver esses problemas, inclusive, nesse sentido. A capital de São Paulo, a Cracolândia, aquela região, é a mais evidente, que aparece mais na televisão, mas depois da dispersão daquela área, muitas áreas
tanto na capital quanto nos municípios da Grande São Paulo, acabaram também recebendo mais pessoas envolvidas com isso. E Osasco, em função da proximidade e da estação, não é diferente disso. A Secretaria de Promoção Social está atuando nisso. Com relação aos benefícios da cidade de Osasco, olha, acho que a população precisa entender que muitas vezes a votação de uma lei, a atuação de um deputado para que essa lei seja aprovada ou seja rejeitada, como é o caso da 4330 que nós estávamos dizendo, traz um benefício ou um prejuízo direto para a cidade, dependendo do que ela impactará a cidade. Então, a atuação do deputado, às vezes a pessoa fala, trazer recurso, trazer obra, trazer projeto. Às vezes um debate temático lá impacta muito mais a cidade para o bem ou para o mal, e dependendo da atuação do deputado, isso fica, assim, ajuda ou atrapalha. Agora, eu tenho feito a busca do diálogo com os ministérios, em especial com o Ministério da Saúde, para que a gente possa, primeiro, aumentar os recursos de repasse para a saúde daqui da cidade de Osasco. Segundo, que a gente possa ter concretizado algumas necessidades que a cidade tem, como, por exemplo, a Universidade Federal, que já tem, que é na área da educação, mas a vinda de uma faculdade de medicina para cá, que possibilitará a formação de profissionais nessa área, ajudando no serviço público de saúde aqui. Trazer para cá mais médicos do Mais Médicos e o programa Mais Especialidades, que é uma discussão que o governo federal está fazendo. A especialidade é uma dificuldade, né? O especialista em diversas áreas é uma dificuldade, tem uma fila, porque não existe no mercado algumas especialidades, né? Os médicos não querem, às vezes, trabalhar no serviço público. E a gente tem dificuldade mesmo, não é só a cidade de Osasco, a gente tem uma atuação nesse sentido. Bem como o recurso para infraestrutura, bem como que eu falei, a construção do campus definitivo da Universidade Federal, a trazer para cá o Instituto Técnico Federal e várias outras ações que eu tenho tentado dialogar com o prefeito Lapas e, ao mesmo tempo, com os ministérios. E essa questão da CPI, que é também um tema bastante atual, veja, nós precisamos separar o debate da apuração dos ilícitos que, porventura, possam ter ocorrido no âmbito da Petrobras. Já tem ex-funcionários, operadores e pessoas de várias empresas lá que confessaram que cometeram esses delitos, né? E a empresa foi vítima disso. Separar isso, apurar, ter uma atuação na CPI que tem o prazo de 180 dias para funcionar, que foi a pergunta que ele me fez, e que pode ou não ser prorrogado, depende da situação. Mas, a princípio, é um prazo de 180 dias. Precisamos lembrar que é a terceira CPI que acontece da questão da Petrobras. A minha opinião, e eu tenho expressado isso inclusive nos debates, é que alguns partidos e alguns deputados se utilizam da CPI muito mais para fazer um espetáculo político, muito mais para fazer a luta política do que efetivamente para apurar irregularidades, e também se utilizam disso para uma coisa que ele perguntou, o papel da Petrobras, se ela desempenhará para o Brasil, depois de concretizada a CPI, né, um papel ainda importante. A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro, as riquezas naturais que o Brasil possui são riquezas que são patrimônio do nosso povo, da nossa nação e que precisam ser preservadas e que nós precisamos lutar para continuar na mão do nosso povo. O petróleo é uma questão que é de tratamento, que a gente costuma dizer, de geopolítica. Muitas guerras no mundo acontecem, as pessoas sabem disso, em função da disputa do petróleo. Tem muitas grandes empresas internacionais que querem ter o controle do nosso patrimônio e nós não podemos permitir isso. A Petrobras é das maiores empresas do mundo e nós temos que preservá-la, e mais do que preservá-la, nós precisamos ajudar e contribuir na sociedade para que esse sentimento da importância que ela tem
no crescimento do país, na geração de emprego, de renda, na inclusão de milhões de brasileiros, numa área que responde por em torno de 15% do produto interno bruto, que é a questão do gás e energia, né? E nós precisamos ter uma atuação também na CPI para preservar esse nosso patrimônio. Não tenho dúvida que a Petrobras não só se recuperará, né, desta imagem que alguns estão tendo colocado, como ela já, o seu papel já está sendo desempenhado historicamente, e principalmente agora. Nós batemos um recorde de produção de petróleo, né, com o pré-sal. Nós passamos a ser o 4º ou 5º produtor de petróleo do mundo. Então, é essa a nossa atuação. Então, o senhor acredita que eu também tenho visto isso, que está existindo uma inversão de valores. A Petrobras é uma entidade, quer dizer, a Petrobras não tem culpa do que acontece. A Petrobras existe, vai continuar existindo, é a grande riqueza do Brasil. As pessoas condenam a Petrobras, não é a Petrobras. E em qualquer lugar existem as pessoas boas e pessoas ruins. Quer dizer, se acontecer algum problema na Petrobras, está sendo apurado. Só precisamos falar, Nilson, porque esse é um debate, como eu falei, como é um debate, é mais fácil as pessoas atribuírem, num momento como esse, a responsabilidade a alguns. E eu sou do PT e faço o debate com tranquilidade nesse sentido. Querem criminalizar o PT, mas os funcionários que estão lá sendo investigados são funcionários de 30, 40 anos de empresa e que afirmaram na sua delação premiada, parte dela tem sido vazado de forma clandestina e de forma seletiva, para que as pessoas possam, evidentemente, incriminalizar um determinado setor, e no caso o PT, e poder fazer a luta política com isso. Os funcionários são lá de 30, 40 anos e nós permitimos, o governo da presidenta Dilma, que se investigasse, abriu a oportunidade da sociedade conhecer isso e a gente poder extirpar esse mal que é a corrupção no nosso país e em todos os setores. O senhor acredita que em pouco tempo a Petrobras está aí de novo na ponta, as valorizações... Não é em pouco tempo, a Petrobras ações já está... As ações, na última semana, as ações da Petrobras voltaram a se valorizar, cresceram na Bolsa de Nova York. A Petrobras é uma empresa sólida. A Petrobras é, repito, uma das maiores petrolíferas do mundo, que tem um patrimônio tecnológico extraordinário. Aliás, é a única empresa do mundo que possui tecnologia para exploração de petróleo em águas profundas. Isso não é pouca coisa. Nós não estamos falando de poucas coisas, nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares do nosso patrimônio. Outra coisa, eu preciso falar disso, de duas situações. O sistema de partilha e o conteúdo nacional, que às vezes as pessoas ouvem. O sistema de partilha significa a exploração dos nossos campos de petróleo, não entregá-lo para as empresas internacionais. Petrobras não dá conta de explorar sozinho, mas precisa ser partilhado com outras empresas. É diferente daquele sistema de você entregar esta concessão para uma empresa, para ela vir aqui explorar e levar o recurso para fora. Nós queremos que parte desse recurso fique para cá, no Brasil, e seja aplicado na educação e na saúde. A segunda coisa, quando a gente fala do conteúdo nacional, os produtos, os equipamentos necessários para a produção e extração das grandes plataformas, dos navios nos estaleiros, das sondas de perfuração, precisam ser produzidos aqui no Brasil para fortalecer a indústria nacional. É por isso que nós defendemos o chamado conteúdo nacional. O deputado está aqui, que sobre o caso HSBC, né? A tua assessoria que me mandou, inclusive, apresentou ofício onde solicita que seja criada uma comissão externa da Câmara para apurar o caso. Eu considero um caso gravíssimo também e gostaria que falasse do caso HSBC e a taxação das grandes fortunas, porque é uma paralela à outra aí, né? No caso do HSBC, uma matéria que já há algum tempo foi publicada e depois disso saíram diversas outras matérias foi feita uma denúncia há alguns anos atrás de recurso de uma contas abertas lá no Banco da Suíça, de vários países. Do Brasil tem em torno
de 6 mil, mais de 6 mil contas, de em torno de 8 mil contribuintes, e parte dessas contas são fruto de evasão de divisa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal. Há indícios de contas dessas que seja de crime organizado, de tráfico de drogas, etc., mas também há indícios de que parte dessas contas seja de desvios de recursos públicos. Isso de muitos anos atrás, desde a década de 90. E a gente tem que apurar isso, os órgãos de controle estão apurando isso. Eu fiz uma ação legislativa nesse sentido de montar essa comissão externa, dialogando com alguns senadores, o Senado também acabou aprovando essa CPI lá, o senador Paulo Rocha, que é do PT do Pará, é o presidente da CPI, a gente tem também conversado e precisamos apurar. Existem muitas contas, foi dito aí na imprensa que inclusive tem alguns artistas, algumas pessoas já mais famosas aí que têm contas lá. Nem todas as contas são ilícitas, nem todas as contas são... Pode ter conta lá fora, contanto que paga os impostos aqui no Brasil. Desde que não tenha, que seja dentro da tramitação legal, né? Isso pode, seja declarado. Não é proibido etc. ter conta Não é proibido fora, de jeito nenhum. Quem tem dinheiro e que quer aplicar dinheiro lá fora, pode fazê-lo, mas desde que seja dentro das regras. Nilson, nós tivemos uma visita essa semana, fomos visitar, não vou mostrar o vídeo lá da visita do lançamento do livro do deputado João Paulo Cunha? Nós fomos, o deputado João Paulo Cunha, esse final de semana está em Osasco e convocou a imprensa para falar do livro, nós fomos lá, vamos dar uma olhadinha. Será que nós temos material aí? Nós temos aí, né? Vamos lá. Amigos, nós estamos aqui no restaurante Cabanhas, na tarde de quarta-feira, onde o ex-deputado João Paulo Cunha está concedendo uma coletiva de imprensa para o lançamento do seu livro, 4. Eu gostaria de falar com o deputado aqui, o ex-deputado, por que o título 4? O que significa 4 para você colocar o nome, intitular o livro? Veja, são vários momentos que se amarram pelo 4. Então eu pensei assim, 4 amores, 4 beijos, 4 músicas, 4 peças. E 4 foi o dia que eu acabei sendo preso do ano passado e que ficou muito marcado na minha memória e na minha alma. Então o 4 é uma data e é um número que eu vou acabar arrastando pelo resto da minha vida. Qual foi seu sentimento de ter voltado para Osasco depois de tanto tempo, João? É um sentimento de muito prazer ver que a cidade continua crescendo. Um ano possibilitou um crescimento visível, né? Reencontrar alguns amigos, poder tomar o café da minha mãe, ver que é o mesmo, ver o meu quintal da minha casa, ver que está lá do mesmo jeitinho. Reencontrar aqui a imprensa de Osasco, a TV Osasco, a rede RGO, né? E ver que a pujança de Osasco e da região continua sendo a marca indelével do nosso desenvolvimento. Você está no último ano de Direito lá em Brasília, terminando, você volta para Osasco para voltar a morar em Osasco? Eu volto para Osasco porque aqui é minha casa, né? Eu moro aqui, minha casa é aqui, minha família está aqui, né? Meu pai está enterrado aqui, então eu não tenho muita alternativa. Mas eu volto não só por isso, eu volto por prazer também. Assim que encerrar as minhas obrigações em Brasília, eu volto para cá. Obrigado, João, e sucesso com o livro. Eu que agradeço. Não tenha dúvida, foi um grande prazer, né, Paulo, a gente encontrar o João Paulo novamente. O João Paulo é um grande amigo, eu conheço a vida do João Paulo aqui em Osasco, tantos e tantos anos, um batalhador, sabe? Ele vai voltar para Osasco logo, logo, vai estar morando aqui com a gente de novo. Eu tive o prazer de levar meu abraço lá para ele, pegar o livro, ele me autografou o livro sensacional, um grande companheiro, né, Paulo? O João Paulo é uma pessoa muito querida em Osasco. E veio nos livros aqui para a TV Osasco também, né, Nilson? E ontem teve o lançamento do livro lá no Platino. O João. É isso aí. Obrigado pelo livro, João Paulo. Obrigado, João. Um grande abraço ao João Paulo. Logo está de volta aqui com a gente. Nós não falamos ainda da taxação das grandes fortunas. De que forma que pode ser feita a taxação de grandes fortunas? Que realmente é uma coisa que pega, né? Essa é uma questão que já está prevista na nossa Constituição. Há um artigo que já prevê isso na Constituição de 88 e que precisa ser regulamentado. Então, quando a gente faz o debate da necessidade da reforma, chamada reforma tributária, o que nós não queremos é onerar mais os trabalhadores e a população e onerar, inclusive, a produção. Sim. Nós precisamos buscar alternativas em que essa chamada
vamos dizer, distribuição de riquezas seja feita para que se tenha recurso nos governos, no governo federal e nos demais governos, para prestar os serviços públicos, mas de modo que a população também consiga, vamos dizer, pagar de acordo com a sua condição. Nós não podemos tributar o consumo, nós não podemos tributar o salário, e nós queremos debater essas questões. Nós precisamos tributar a renda, tributar quem tem dinheiro, né? Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. E a taxação das grandes fortunas vai dentro desse contexto. Nós temos 200 milhões de brasileiros, menos de 1% dos brasileiros detém a maior parte da riqueza do Brasil. Então nós precisamos taxar essas pessoas. Olha, e não só a HSBC, viu? Aí tem todos os bancos, aí tem Bradesco, tem todos os bancos, Itaú, enfim, todos os bancos ganham muito. Só bancos, né? Quem tem grandes fortunas, patrimônios, que precisam, evidentemente, ser taxados nesse sentido, e não os trabalhadores, não a classe média, não a população. Nós temos 4 minutos, bem rapidinho, 3 minutos, bem rapidinho, vamos passar umas fotos, você bem rapidinho dá uma analisada nessas fotos aí, vê se você lembra o que é. Vamos lá. Essa aí, cadeia... Essa é uma frente que nós estamos montando lá. Sou eu e o deputado Carlos Gomes, do Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo a frente de defesa da cadeia produtiva de reciclagem e dos catadores. É na CPI, né? Essa acho que é na CPI ou na CPI, eu acho. Da Petrobras. Petrobras. Aí você com o prefeito. Aí é com o Jorge Lapas, é uma inauguração. Eu não sei, acho que é do mercado aqui, né? Não é isso? É o mercado, municipal. Aí você com o presidente Lula numa atividade. E aí eu coloquei essa foto porque para mostrar quanto que você está sendo divulgado na grande mídia. Olha, você está no Estadão lá, ó, e tem uma frase sua lá: nós não podemos suspender o ato da mesa para ouvir um detento e não fazer o mesmo em relação aos outros. São 2 pesos e 2 medidas, disse o deputado Valmir Pracidelli. Eu não sei que dia que foi publicado, mas chamou muita atenção. E você aí do lado do João Paulo, no dia do lançamento do livro dele lá em Brasília, né? E essa semana semana passada você esteve na Rádio Nova Difusora. Estive lá com o Francisco Rossi, eu também selecionei essa foto aí. Olha, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, viu? E acredito que nós vamos ter muito mais tempo da próxima vez que você vier. Tá? E temos muitos assuntos. Cada semana que passa vai ter assunto novo do deputado lá em Brasília. Esperando que consiga trazer as verbas necessárias para a região, não só para Osasco, certo? Principalmente para a saúde, que mude alguma coisa, né, Paulo? Com certeza. E agradecer também, Nilson, a vinda aqui, a TV Osasco, se dispor, né, do seu tempo, que agora vem no final de semana, é corrido, tem os projetos para tocar. Mas brigadão, e conte conosco também para ajudar a divulgar o seu mandato. Eu que agradeço, quero também poder sempre ter oportunidade, se vocês me permitirem, interagir, porque isso faz com que a gente possa também receber um pouco o sentimento das pessoas com relação à visão que tem do Congresso Nacional e da nossa atuação, ao mesmo tempo que a gente tem a oportunidade de expressar um pouco do que a gente está fazendo e do que está acontecendo lá no Congresso Nacional. Então eu quero agradecer a Paulo, ao Nilson, a toda a produção do programa e me colocar à disposição, inclusive para recebê-los lá, se Deus quiser, no gabinete, em Brasília, para a gente poder falar e mostrar um pouco do nosso cotidiano de trabalho. Tá bom? Chegamos ao final, né, Paulo? É isso aí. Bom final de semana para você, viu, Paulo? Prolongado. Para todos nós, Nilson. Bom final de semana para o deputado. Obrigado. Eu sei que final de semana para deputado não é muito final de semana sem trabalhar, continua trabalhando. Ao contrário, muitas vezes Telefone trabalha muito direto, mais. né, Trabalha telefone, atividade, reunião, visita, é isso aí. E um bom final de semana a todos. Vamos encerrando por aqui. Quarta-feira estaremos de volta aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.